com a Vida desta semana está absolutamente cinético. Entrevistas apaixonantes e informações de peso para que a gente possa estar cada vez mais de bem com a vida. Confere só o que nós produzimos para você. Qual o procedimento mais indicado para quem deseja reposicionar a mama? Claro, na palavra do nosso consultor em saúde e beleza, cirurgião plástico, Dr. Denis Ricardi. Será que o homem leva a sério a sua saúde? Hormônio versus envelhecimento. Qual a relação? Em primeira mão, aqui e agora, com a médica doutora Renata Zappala. O fantasma da doença de Alzheimer te perturba? Pois saiba que ela sim pode ser evitada. O pesquisador, professor Otávio Nóbrega, explica como. Envelhecer não precisa ser sinônimo de dor ou doença. Respostas sem meias-verdades com o médico geriatra Dr. Newton Luiz Terra. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. Qual o procedimento mais indicado para quem deseja reposicionar a mama? Claro, na palavra do nosso consultor em saúde e beleza, cirurgião plástico, Dr. Denis Ricardi. O procedimento para reposicionar a mama sem ganho ou perda de peso existe? Existe sim. É a mastopexia sem prótese. A gente costuma chamar também às vezes de uma cirurgia de mama de prótese sem prótese, entre aspas, claro, desde que o paciente tenha um bom tecido mamário e tenha já o tamanho relativamente do tamanho que ela desejaria. A gente faz uma estimativa como iria ficar mais ou menos aqui na clínica, através de pinçamento, na palpação. E se o paciente realmente gostar daquele tamanho que a gente já tem, a gente não precisa nem acrescentar, nem tirar. Realmente é uma questão de reposicionar os tecidos e tirar a pele. Não é só tirar a pele, não é tão simples como o paciente acha, mas realmente é possível. A gente reposiciona todos os tecidos internamente e depois ainda repara retirando a pele por cima. É muito bom esse procedimento, é um dos procedimentos que eu mais gosto, na verdade. O De Bem com a Vida ganhou um novo parceiro, é a web produtora, que a partir de agora assina as nossas redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais da web produtora? webprodutora.com.br. Será que o homem leva de fato a sua saúde a sério? O tema do livro Aspectos Hormonais do Envelhecimento e Osteoporose em Homens, a saúde do homem levada a sério, lança um olhar curioso sobre o tema. E para esclarecer, nós recebemos aqui no De Bem com a Vida, com muito prazer, a doutora Renata Francione Lopes Zappala, médica endocrinologista e autora desta interessante obra. Como vai, doutora? A senhora está de bem com a vida? Estou de bem com a vida e muito feliz pelo convite, Cris Forte, a todos que nos assistem. É uma satisfação, um prazer estar aqui e fico à disposição de todos. Doutora Renata, os homens, de modo geral, levam a sua saúde a sério? Essa é uma pergunta que é justamente para todos refletirem. Os homens, infelizmente, tendem, em comparação às mulheres, a terem muito menos cuidado em relação à saúde, e isso é comprovado cientificamente por vários estudos.
E daí a intenção com este livro que nós realizamos de fazer uma reflexão sobre o tema, para que os homens venham assim a cuidar mais de sua saúde, levarem a sério a sua saúde. O processo de adoecimento e de envelhecimento do homem é diferente em relação à mulher? Bem, na prática, o que acontece com o nosso envelhecimento é que ele pode ser um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável. Isso tanto em homens como em mulheres. Nós temos uma estimativa de vida e, sabidamente, homens têm uma estimativa de vida menor do que das mulheres. Mas por quê? Porque também, muito, eles não levam a saúde tão a sério como as mulheres, será? Na prática, existe ao longo da vida uma necessidade de cada um de nós de ter um autocuidado, de buscar uma qualidade de vida, e historicamente as mulheres tendem a ter, até pela questão maternal, pela questão de cuidado, de ter uma ampla atuação no cuidado de outros e de si mesmo. O homem, porque também sempre foi cuidado, tende um pouco mais de dificuldade desse autocuidado. Então, no envelhecimento masculino em relação ao envelhecimento feminino, já existe naturalmente essa situação que tem a ver com a história, com o estilo de vida. Além disso, tem os fatores relacionados. Homens tendem a ter um aumento maior em ingesta de álcool, tendem a ter um maior aumento do tabagismo. Então, esses fatores de risco também são relacionados a prejuízos à saúde e são mais frequentes no homem. Além disso, a mulher tem o período de menopausa, o homem não tem uma andropausa marcada, mas ao longo do envelhecimento, ele vai também tendo essa perda dos hormônios, redução dos hormônios sexuais, e assim esses hormônios eles impactam reduzidos no envelhecimento masculino. A senhora sugere alguns cuidados ou mudança de hábitos para que esse processo seja adiado? Na verdade, todo o envelhecimento faz parte do nosso ser. Se estamos vivos, estamos envelhecendo, isso é bom. O que nós precisamos é envelhecer de uma forma ativa. Daí a importância de se fazer, né, uma atividade física regular, ter hábitos saudáveis na alimentação, ter uma boa higiene do sono, buscar um banho de sol, não é, com periodicidade regular durante a semana para se manter ativa a vitamina D. Então, alguns cuidados, evitando, conforme já foi colocado, né, aqueles hábitos que, na verdade, podem ser vícios, como o fumo, o álcool. Então, essas situações do nosso cotidiano, elas precisam ser refletidas e melhoradas. E no livro, eu falo um pouco, sim, sobre essa questão dos fatores de risco e do impacto, né, que eles têm na questão da saúde, principalmente no esqueleto ósseo do homem. Doutora Renata, o que lhe inspirou em escrever essa obra? É muito comum nós encontrarmos literaturas que foquem a saúde da mulher. E a senhora focou na saúde do homem. Por quê? Justamente porque esse é o desafio, né, de algo novo. Eu já estudo essa parte dos homens há mais de 20 anos, né? Minha formação em endocrinologia, meu mestrado e doutorado foi nessa área, buscando uma melhoria da qualidade do homem, porque o que acontece? Justamente quando se tem a tendência à perda óssea no envelhecimento das mulheres e fraturas, isso sabidamente já tem muitos estudos. Mas nos homens, o que ocorre, apesar deles terem, às vezes, menos fraturas que as mulheres, inicialmente, mas depois dos 70, 80 anos, o quantitativo de fraturas, principalmente em relação ao fêmur, é semelhante. E o homem, ele tende a ter um comprometimento maior que as mulheres no pós-exemplo de uma fratura.
os homens eles tendem a ter maiores complicações que as mulheres. Daí a necessidade da prevenção. Então, esse estudo, esse livro, ele tende a esclarecer a população em geral da necessidade do cuidado do homem, principalmente em atenção à saúde óssea, para que ele não venha lá na frente a ter um prejuízo na sua saúde. Em termos de saúde pública, para diminuir custos, também para melhorar a qualidade de vida dos homens que se tornam mais longevos. A intenção de estar aqui participando com você, Cris, nesse programa, é que cada um possa realmente estar de bem com a vida, buscando uma melhoria na sua saúde óssea. Obrigado pela sua presença, doutora Renata Zapala. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos, muito obrigada. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. O Alzheimer é sim uma doença que tem trazido muita preocupação. Segundo dados, ela atinge mais de 33 milhões de pessoas ao redor do mundo, atingindo especialmente pessoas a partir dos 65 anos de idade. Mas, como você já sabe, no De Bem com a Vida, nós sempre buscamos trazer informações positivas e assertivas. Recebemos para falar sobre este tema, com muito prazer, o biólogo Otávio Nóbrega. Ele é professor da Universidade de Brasília, é pesquisador na área do envelhecimento e também membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Como vai, professor? E fala de onde? Estou bem, obrigado, Cris, pelo convite. Falo de Brasília e estou inteiramente à sua disposição. Vamos conversar. Professor, me perdoe a voz, eu vim de uns dias afônico, mas eu não poderia perder a entrevista com o senhor. E eu lhe pergunto, o que vem a ser a doença de Alzheimer? Uhum. A sua introdução foi bastante pertinente, Cris, na medida em que você coloca uma preocupação crescente. Eu acho que, de fato, não houve, assim, doença no mundo, infelizmente, que tenha avançado de uma forma tão galopante, ou seja, crescido em prevalência, né, tão fortemente nos últimos tempos. E, ao mesmo tempo, era algo até previsível, porque tem relação com a própria longevidade humana. Olha que interessante, né? Estamos vivendo mais. E, graças a Deus por estarmos vivendo mais, infelizmente isso traz consigo esse ônus, que é o de, infelizmente, também termos um pouquinho mais de prevalência das doenças que a gente considera como associadas à idade, associadas ao envelhecimento. E nesse contexto, então, a demência de Alzheimer, que é uma doença do cérebro. Afinal de contas, ela bioquimicamente acontece por alguns distúrbios metabólicos, algumas vias bioquímicas alteradas no cérebro das pessoas, que, para ser bastante franco, a ciência nem sequer entende muito bem de onde elas partem, de onde elas nascem. Não há uma causa muito certeira de como que ela se desenvolve. Sabemos quais são essas marcas, mas não sabemos o gatilho. No entanto, o lado positivo da história é, hoje nós sabemos que, por mais difícil que seja compreender como que se inicia,
é prevenível. A doença de Alzheimer tem um componente prevenível, de prevenção, e que passa pelos hábitos saudáveis de vida, muito semelhante, muito parecido com o que a gente advoga, com o que a gente difunde quando queremos evitar as doenças do coração. Ou seja, trata-se de comportamentos como ter uma boa noite de sono, comportamentos como ter uma alimentação saudável e aquela prática de exercícios físicos. Estou até me adiantando, talvez, a uma pergunta natural que você fizesse em seguida, mas é já para transmitir às pessoas a ideia de que, por mais que a doença ela tenha galopado em termos de frequência, temos essa boa notícia para transmitir, que temos o que fazer. Podemos, a princípio, ter uma vida saudável ao ponto de conseguir reduzir em muito a sua prevalência na sociedade, seu acontecimento entre as pessoas. Professor, o senhor comentou comigo, no nosso primeiro contato, que aprender e ler obras prazerosas podem ser agentes preventivos do Alzheimer. O senhor poderia explicar para quem nos assiste como esses hábitos funcionam? Claro, e interessantemente a ciência brasileira ela está de parabéns, ela está na vanguarda das pesquisas que geraram justamente esta compreensão que você se refere, de que os anos de estudo, a escolaridade da pessoa, por si só, esse estímulo cerebral que a gente faz quando a gente estuda ou quando a gente faz uma leitura prazerosa, ou quando a gente busca informação através da visualização de um documentário que é instigante para a nossa mente, para a nossa intelectualidade, só esse comportamento, por si só, reduz o risco da pessoa desenvolver demência de Alzheimer em 50%. Ou seja, O senhor disse 50%? É uma redução substancial. E isso a gente percebe nitidamente quando nós comparamos no Brasil, que infelizmente ainda é um país que tem níveis desiguais, né, de escolaridade dentro da sua população, né, temos a grata satisfação de ter muitas pessoas com 8 anos ou mais de escolaridade, nível superior, doutorado, pós-doutorado, não é a parcela maior, mas nós temos esse contingente, e nós temos também um contingente de pessoas ainda de baixa escolaridade. Ao se comparar a frequência da demência de Alzheimer entre esses grupos, percebe-se que a frequência reduz à metade em quem tem um pouco mais de escolaridade. Ou seja, apenas um investimento, e quando eu falo investimento é pessoal de cada um de nós, bem como também um investimento em termos de políticas públicas, por que não? Em atividades educativas, educacionais, de educação continuada, de aprendizado constante, com base em uma escolaridade, mas não apenas aquela escolaridade de banco de escola, né, mas também numa leitura prazerosa, numa atividade de aprendizado constante, né, aprender um novo ofício, aprender uma nova língua, desafiar o cérebro de alguma forma, só isso, por si só, já reduz em metade, né, o risco da pessoa desenvolver Alzheimer. Então, temos que continuar ativos, temos que continuar nos desafiando ao longo da vida, sempre que possível, de uma forma prazerosa. Professor Otávio, aquelas dicas básicas que nós costumamos assistir, ouvir, receber, do tipo assim, fazer o percurso a que nós estamos habituados por ruas, trajetos diferentes. Isso também pode ser um estímulo ao cérebro para evitar esta e outras demências? Como se diz, a estimulação, né, do nosso cérebro é sempre um ponto positivo. É sempre algo que vai nos trazer alguma espécie de vantagem quando a gente se coloca na posição de quem está prevenindo as perdas. A doença de Alzheimer é essencialmente uma perda de capacidades aprendidas. Muitas pessoas entendem, né, a demência de Alzheimer apenas como falha de memória. Estou esquecido, não estou lembrando onde deixo as coisas, não estou lembrando mais meus compromissos. E não é apenas dessa forma.
A gente sabe que a demência de Alzheimer é, de fato, instalada, é demência, passa a ser considerada como doença, quando ela traz mais apenas do que a perda da memória, quando traz também algumas deficiências de funcionalidade para a pessoa, ou seja, são comprometimentos que chegam a, como o próprio nome diz, comprometer a funcionalidade. A pessoa não mais consegue realizar tarefas sozinho e começa a desaprender atividades que já tinha antes. Então, é nesse sentido que, ao fazer por si próprio, né, consigo mesmo, um desafio constante, aprendendo um novo ofício, fazendo um trajeto, como você falou, por um caminho que não era o usual, ou aprendendo a realizar uma mesma atividade diária, só que de uma outra forma. Por exemplo, estou acostumado a preparar batatas na cozinha de uma forma, mas agora eu quero aprender a preparar batatas de uma outra forma, repolho de uma outra forma, alimentos de uma forma geral, através de um outro processo de preparação. Isso por si só já é um desafio, e é interessante que as pessoas façam. Muitíssimo obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida e pelo seu pertencimento ao nosso banco de talentos, professor Otávio. Um grande abraço. Um grande abraço. Olha só, que boa notícia eu vou compartilhar com vocês. Envelhecer não precisa ser sinônimo de doenças ou mesmo de abrir mão daqueles prazeres que nos acompanham desde sempre. Para saber mais sobre essa delícia de notícia, eu recebo aqui no De Bem com a Vida, com muito prazer, o Dr. Newton Luiz Terra. O Dr. Newton é médico e também geriatra. Como vai, doutor? Muito bem, Cris, muito obrigado pelo convite, muito bom dia a todos. Doutor, o senhor confirma que envelhecer não é sinônimo de ter doenças ou abrir mão das coisas prazerosas? Na realidade, Cris, o processo de envelhecimento, como o nome está dizendo, né, é um processo que inicia no final da segunda década da vida, em torno dos 27, 30 anos, começa a ocorrer uma série de alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, enzimáticas, psicológicas, não é? Que vão ocorrendo com o passar dos anos. Vamos dizer assim, essas alterações que ocorrem a partir do final da segunda década vão contribuindo para que o indivíduo fique mais propenso a doenças. Ele fica mais vulnerável, mas não é sinônimo de adquiri-las. Ele tem uma propensão maior a adquirir determinadas doenças em função dessas alterações, mas não é sinônimo, e muita coisa pode ser feita para que se evitem essas doenças ou que se retardem o mais possível. Entre esses hábitos ou cuidados para que se evite a situação de envelhecimento que traga prejuízos, o que o senhor nos recomenda? Bom, tudo passa, Cris, pelo estilo de vida. O ideal dos ideais seria que as pessoas, a partir dos seus 20 anos, isso também é bom que se diga, que hoje assim, o público que é beneficiado pela geriatria não é só aquele indivíduo idoso que tem 60 anos ou mais. Não. Hoje, o público que é beneficiado pela geriatria é a criança, é o adolescente, é o adulto jovem, enfim, é todo aquele que quer um envelhecimento saudável, participativo, seguro, com autonomia, com independência. Então, se sugere que, respondendo diretamente à tua pergunta, que a partir dos 20 anos, todos os indivíduos façam uma avaliação. Os cuidados começam com uma boa avaliação clínica. A partir dessa avaliação clínica, e na dependência dos resultados dos exames encontrados, é que se vai passar uma orientação para esse indivíduo. Mas, genericamente falando,
genericamente falando, sem personalizar, sem individualizar a conduta, são aquelas diretrizes básicas, não é? Que a pessoa tem que ter uma alimentação adequada, que deve praticar exercícios físicos, que não deve fumar, que deve beber moderadamente, que não deve ser obesa, que deve tentar administrar ou gerenciar o seu estresse, que deve ter uma atividade laborativa remunerada ou não, que deve ser uma pessoa religiosa ou espiritualizada, entre outras. Então, assim, eu diria assim, as quatro principais indicações, sugestões para as pessoas que incorporem no seu dia a dia uma atividade física regular, que tenham uma dieta equilibrada, que não fumem, que evitem obesidade, que administrem o estresse. Claro que, se nós tivéssemos mais tempo, eu poderia também comentar algumas doenças que podem ser prevenidas através dessa avaliação. Então, eu posso evitar que o indivíduo seja hipertenso, tem uma doença chamada de hipertensão arterial sistêmica, uma outra que é muito comum, que é o diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam e incapacitam as pessoas do planeta, e aí, evidentemente, que vai ser uma orientação mais individualizada. Mas, genericamente, eu te diria isso. Aliás, Cris, os maiores gerontólogos do planeta dizem que o que mais se aproxima da fonte da juventude ou do elixir da longa vida é a dieta equilibrada e a realização de exercícios físicos. Bárbaro, doutor. E, aproveitando essa sua colocação, o senhor entende que ter saúde não é a mesma coisa de não apresentar sinais de doença? Essa é a definição moderna, ótimo ter colocado isso. A definição moderna, que é dada pela Organização Mundial da Saúde, diz que a saúde é um estado completo de um bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, como era no passado. O indivíduo saudável era aquele que não tinha doenças. Não, o conceito foi modificado pela OMS. Repito, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. O indivíduo que não está socialmente bem, ele não está saudável. O indivíduo que não está fisicamente bem, ele não está saudável. Então, repito, não é somente a ausência de doenças, como tu colocaste muito bem, ok? Doutor Newton, para encerrar, eu não posso deixar de lhe perguntar: quem sorri mais para a vida vive melhor? É uma boa pergunta. A gente sabe, claro, que as pessoas que sorriem são mais felizes, são mais relaxadas, uma risada, uma gargalhada, não é? Alivia o estresse, libera algumas substâncias químicas, não sei se o público entende, mas tem uma chamada serotonina, que é uma substância que traz aquela sensação de bem-estar, não é? Ela libera a famosa serotonina, que é um neurotransmissor. Esse é um hormônio que é fundamental no estímulo da felicidade, pois essa serotonina regula o humor. Então, assim, além disso, me lembro, o fato das pessoas serem mais alegres, mais felizes, enfim, e que deem mais risadas, enfim, que vivem sorrindo, né? Diminuindo a tristeza, também diminui o cortisol. Esse cortisol é um hormônio que é produzido por uma glândula que tem em cima do rim, a suprarrenal, e que está diretamente envolvido na resposta ao estresse. Então, respondendo agora a tua pergunta, em função desses benefícios, eu podia dizer, sim, que as pessoas que sorriem vivem mais e melhor. Doutor Newton, e essa sua entrevista nos dá razões para sorrir e, por tabela, estar cada vez mais de bem com a vida. Um prazer tê-lo no De Bem com a Vida. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV
no Instagram de bemcomavida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp 519 91 15 20 90.